A paz do Senhor, criançada. E aí, Lilica, dá paz também, Lilica. Paz do Senhor, criançada! Que saudade de vocês! E aí, Lilica, como é que está você? Está obediente? Titia, eu estou obedecendo a quarentena. Porém, eu desobedeci a minha mamãe. Foi mesmo, Lilica? Você fez isso? Foi, titia, mas eu me arrependi. Ah, Lilica, mas não fique triste. Eu vou contar uma história de um homem também que ele desobedeceu, mas ele se arrependeu e depois ele obedeceu. Entendeu? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Com certeza, mas nunca eu vou desobedecer a minha mamãe. Jamais farei isso. A Bíblia diz que o filho que honra o pai e a mamãe tem muitos anos de vida. E eu desobedeci, mas não vou mais fazer isso. Eu me machuquei. Corri e me machuquei porque eu desobedeci a minha mamãe. Ah, Lilica, mas Jesus ele perdoa e você não vai mais desobedecer, né? Vamos agora prestar atenção à história, né? Desse homem que ele desobedeceu, mas depois ele obedeceu, tá certo? Vamos ouvir uma historinha bíblica. Olha só, criançada. Um dia o Senhor falou com um homem chamado Jonas e disse a ele que deveria ir para a cidade de Nínive, pregar a palavra do Senhor lá. Por que será que o Deus Todo-Poderoso mandou Jonas ir para a cidade pregar a palavra dele? Porque o mal havia tomado conta daquele lugar. Porém, Jonas fugiu da presença do Senhor e não obedeceu. Jonas entrou em um navio e foi para Társio, ao invés de ir para Nínive, né? Enquanto ele estava no navio, criança, Deus fez soprar um vento muito forte que se transformou em tempestade. Todos os marinheiros ficaram com medo e logo Jonas percebeu que havia deixado Deus muito triste e por isso aquilo estava acontecendo. Então o Jonas pediu para que os marinheiros jogassem ele ao mar e explicou que a tempestade passaria, né, se eles fizessem isso. E a tempestade estava muito grande, o barquinho ficava sacolejando para um lado, por outro, e eles ficaram, vamos ter que fazer isso, jogar o Jonas fora, no mar. E aquela tempestade não passava. Joguem, pode me jogar. Eu desobedeci ao meu Deus. Pode me jogar que a tempestade vai passar. E os marinheiros jogaram Jonas no mar. Olha, o Jonas foi jogado. Ao ser jogado no mar, Jonas foi engolido por um grande peixe, criança. Ele ficou dentro do peixe durante 3 dias, né? 3 dias Jonas lá dentro daquele grande peixe. Mas dentro do peixe, Jonas orou a Deus, criança. Ele fala com o Papai do Céu também, igual a você. Ele orou a Deus naquela situação. Então ele falou assim: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Com cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, e o que prometi cumprirei totalmente. E o Senhor, criança, deu ordem para que o peixe vomitasse Jonas. Então Deus novamente pediu para que Jonas fosse para Nínive. E o Jonas obedeceu dessa vez, né? E Deus falou para ele, ó, diga para aquele povo
Diga para o povo que não, se não quiser ouvir a minha palavra, a cidade será destruída em 40 dias. Deus mandando ele falar. Jonas obedeceu o Senhor e anunciou na cidade de Nínive o que ele havia mandado. Quando o povo ouviu a palavra do Senhor, todos se arrependeram e começaram a adorar o Senhor. Até o rei se arrependeu e pediu para que todos clamassem ao Senhor com suas forças, para que não houvesse destruição. Deus ouviu o clamor do povo e não destruiu a cidade. Então, o Jonas ele teve que obedecer para fazer a ordem do Senhor. E aquela cidade não foi destruída, né? E muitas pessoas ali se arrependeram e aceitaram Jesus como seu Salvador. Amém, criança. Até a próxima história. Então, criança, a próxima história que a titia falou vai ser a continuação dessa bela história do homem chamado Jonas, né? Como a titia Sueza tinha falado, né? Muitos ali aceitaram Jesus e aquela cidade foi salva, né? Porque o Jonas obedeceu. Mas vocês lembram, né? Que o Deus é tão poderoso que fez aquela baleia vomitar o Jonas. Mas por quê? Deus viu que o Jonas se arrependeu e dentro do ventre da barriga ele falou com Deus, né? Mas aqui estava ele já falando, em cada casinha chegava e falava de Deus e salvou-se muitas pessoas, aquela cidade inteira, né? O Jonas não queria entender, porque ali naquela cidade tinha muitas pessoas mal, mas ele tinha que obedecer. Com certeza, criança. Jonas tinha que obedecer, sim. Até os animais obedecem à ordem de Deus. Veja que o grande peixe vomitou o Jonas, né? A palavra de Deus fala nessa parte que diz assim, ó. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Tá vendo? O Jonas foi vomitado na terra, porque Deus falou com aquele grande peixe. E até o peixe obedeceu, até o peixe obedece à ordem de Deus, né? Todos os animais obedecem à voz de Deus. Esse versículo se encontra em Jonas, capítulo 2 e o versículo 10. Tá certo? Que o próprio Deus falou para o peixe e ele vomitou o Jonas na areia, né? O Jonas, olha aí o peixão. Então tem que haver obediência. Apesar de Jonas ter feito o que Deus havia mandado, criança, e o povo de Nínive ter se convertido, ele não gostou de Deus ter poupado a cidade, pois não gostava deles. Para ele, eram todos maus. Porque diz que lá pessoas eram maus, judiava com as crianças, dava nas crianças, até fazia coisas horríveis que não estavam agradando a Deus, né? E judiando com todas as pessoas, eram mal umas com as outras. Não existiam, ninguém sabia das coisas de Deus, lá do amor de Deus, que tinha que ter o amor de Deus, né? Então, Jonas, ao sair da cidade, Jonas foi para um lugar para descansar. Jonas estava tão cansado que descansou ali mesmo, deitou-se no chão. E criança, sabe o que Deus fez? Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra. E ele ficou muito feliz. Olha só, ele estava ali descansando, deitado no chão, e de repente, aquela planta ali dando sombra a ele, né? Porque ali não tinha planta, tinha pedras. Ele ficou muito feliz. Como Deus é grande e poderoso, né? Até as plantas crescem no lugar que Deus manda. E ali o Jonas, ó, descansando, dormindo.
Mas no dia seguinte, criança, a planta havia secado e Jonas ficou triste. Oxente, como é que pode? A planta estava tão linda, cheia de folhas, me dando sombra e de repente está assim seca. O que aconteceu, meu Deus? Então, sabe o que aconteceu, criança? Deus falou para ele. Olha só o que foi que Deus falou para o Jonas. Você teve pena dessa planta, né, Jonas? Embora não tenha podado, nem tenha feito ela crescer. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas. Será que eu não deveria ter pena deles? Então, criança, Jonas percebeu que Deus ama as pessoas acima de tudo e que não deveria ficar mais bravo por causa disso. De maneira nenhuma, não poderia ficar mais bravo, zangado, porque Deus tinha salvado aquelas pessoas todas. Porque Deus, ele ama a todos, né? O amor de Deus é tão grande que ele deu o seu único filho Jesus para morrer na cruz, né? Por todos. Morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre, né? E ali o Jonas percebeu, vendo aquela planta seca, que o amor de Deus está acima de tudo, né? Por isso que ele foi salvar, enviou ele para pregar a sua palavra e salvar todos aqueles da cidade, né? Então fique com Deus e aqui termina a bela história de Jonas, hein? Um beijo da Sussu e dá um like aí, hein? Tchau, criançada! Olha aí, o Jonas ficou admirado.